projeto do Florinda Cast surgiu de uma sugestão do meu marido, no caso você, e rapidamente eu já gostei da ideia, já abracei a causa, já fui planejando como eu faria, que formato seria, qual nome eu daria para o projeto. Esse projeto é exclusivamente para mulheres, mas é claro que a gente abre uma exceção para os homens também. Por que eu escolhi fazer isso para as mulheres? Primeiro que as mulheres me inspiram. Eu acho que elas são fortes e ao mesmo tempo delicadas. E eu sou uma admiradora das mulheres. Então eu quis fazer um formato exclusivo para elas, porque eu acredito que existem muitos temas que podem ser explorados, que podem ser discutidos e que podem ser aprendidos pelas mulheres. E eu quero proporcionar isso, eu quero facilitar isso. Para escolher o nome, eu pensei num nome que ao mesmo tempo fosse divertido e também amável. E eu acredito que o Florinda traz essa diversão quando a gente lembra do seriado do Chaves. A dona Florinda, ela era bem divertida, ao mesmo tempo que ela era brava, ela era também trabalhadora, apaixonada e traz essa diversão, e amável porque Florinda significa flor ou aquela que floresce. Eu achei esse significado muito bonito e eu quis trazer isso. Diversão e amabilidade também. A minha expectativa com o podcast é inspirar mulheres. Eu sei que todas nós temos histórias inspiradoras e encorajadoras, e eu quero trazer a oportunidade de mulheres contarem as suas histórias para inspirar outras mulheres. Uma mulher encorajada, uma mulher inspirada, ela inspira outras mulheres, ela inspira homens, ela inspira crianças, ela inspira onde quer que ela passe. Eu investi muito carinho e dedicação nesse projeto. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida e que ele possa te inspirar a florescer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Florinda Cast, um podcast que recebe mulheres que inspiram outras mulheres com as suas histórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio uma Florinda que resolve a sua vida financeira. Ela é escritora do livro Consultório Lucrativo, ela é palestrante, ela é consultora financeira. Nós estamos falando de Patrícia Capitânio. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui e poder falar com outras mulheres, levar conhecimento e despertar o interesse para a gente falar de dinheiro. E acho que todo mundo gosta de dinheiro, né, Patrícia? Quem não gosta, né? Só que parece que a gente não, eu diria, não sei se eu tô nesse grupo, assim, da maioria, mas você vai me corrigir se eu estiver errada. Parece que a maioria não tem muito controle sobre as suas finanças, e a gente vai discorrer um pouco melhor sobre isso. Mas antes, eu vou passar para os nossos recadinhos. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. Nosso recadinho é bem rápido. Antec Telecom, internet de qualidade é Antec Telecom. Se você está assistindo aí o nosso podcast, ele está travando, provavelmente você não usa Antec Telecom, porque não é a nossa. A nossa aqui não trava. Não trava, não para e nem pipoca. Muito bem. E eu não poderia deixar de falar, Patrícia, do nosso aromatizador de ambientes. Gente, consegui falar com mais fluidez o aromatizador de ambientes, porque eu travava a minha língua. LV Aroma. Se você quer um ambiente cheiroso na sua casa, no seu consultório, no seu escritório, LV Aromas. Nós vamos colocar aqui na descrição o Instagram e você vai lá dar uma pesquisada. Tem vários aromas que você pode aí deixar sua casa cheirosinha, gostosinha. Nós estamos falando da Lucélia Vaz, minha titia linda, maravilhosa. E aí você vai lá e vai dar uma força para essa pequena empreendedora que está aí começando com a sua empresa de aromatizadores, LV Aromas. E esse aí é um charme, né? Porque ela mandou especialmente, só que eu vou reclamar. Reclama. Porque ela mandou esse aí pro consultório. Uhum. E aqui, como a gente é smart, Uhum. a gente é multi aqui nessa sala, Uma sala multi. a agência ficou no prejuízo. Vixe. Porque essa aqui é só pro seu paciente, ele não é para
pro meu cliente. Eu não vou defender a minha tia para ela mandar mais, né? Exato, essa é a estratégia. Você não percebeu que eu tô tentando que ela Porque aqui, mande? Patrícia, ele é o consultório, ele funciona o consultório que a gente meio que desmontou para fazer, e aí aqui é a agência de marketing dele, aí quando um atende, o outro não atende. A gente divide as Entendi. salas. E a gente monta e desmonta. Por isso só que você chegou, a gente tava aqui montando a É, correria. é bem isso. Patrícia, mas que bom que você veio aqui, né, na nossa região aqui, né, todos os desafios na estrada, que a gente estava conversando um pouquinho. E que bom que você veio falar para a gente de finanças, né, educação financeira de um modo geral. Você, assim, como que começou o seu interesse por finanças? Você sempre teve isso, ou de um tempo para cá que você estuda e quis falar sobre isso? Eu venho de 16 anos de mercado financeiro, então, com os meus 16 anos, eu entrei numa instituição financeira como estagiária e lá por vários anos eu fui me desenvolvendo até meu último cargo foi gerente de agência. E quando eu estava nos meus últimos anos lá, começou a me despertar para olhar para o cliente ali, né? E muitas vezes quando a gente está ali no banco, a gente consegue perceber como que está a vida financeira das pessoas. E aí a gente olha a vida financeira real, nos números a gente olha rede social, e você vai conseguindo entender ali como que tá a vida das pessoas. E foi a partir daí que começou a despertar o interesse, porque eu comecei a fazer palestras gratuitas naquela época, para gerar o despertar, né, das pessoas para olhar para o dinheiro, mas era para um punho de prospecção. Só que quando eu comecei a fazer essas palestras, eu fui entender literalmente que, digamos, o buraco era um pouquinho mais embaixo. Que as pessoas literalmente gritavam ali por socorro, por conhecimento, por ajuda. E aí foi quando eu decidi, então, sair do mercado financeiro, digamos, bancário, né? Continuo no mercado financeiro, mas num outro segmento, para viver de consultoria financeira. No primeiro momento, as pessoas me acharam louca, psicopata, né? Como você vai largar uma carreira para você viver de consultoria financeira? Mas foi a melhor decisão que eu fiz, porque ele compreende um propósito, né? O propósito de ajudar outras pessoas a olhar para a vida financeira e ter uma vida financeira mais leve. Eu acho que nós temos muito problema, a gente tem muitos perrengues, né? Todas as áreas nossas, e o financeiro acaba influenciando praticamente em todas elas. Não tem como você estar brigado com o dinheiro e você ser feliz, porque o dinheiro, todos os dias a gente precisa dele, né? Seja para punhos financeiros ou também para emocional, porque a partir do momento que eu tô aqui, o telefone tá tocando, pessoas me cobrando, como que vai minha saúde emocional? Minha saúde emocional vai ficar ruim também. Então, foi por isso e então desde então tem quase 4 anos que eu vivo de consultoria financeira. Interessante, legal, já gostei. Porque eu acho que eu estou entre as parcelas de pessoas que eu sou muito boa em gerenciar, que eu diria assim, o que eu tenho, eu controlo bem, sabe? Mas eu não sei multiplicar isso. E eu queria muito saber multiplicar isso. Não só gerir ali o que está entrando, mas tornar isso, né? Multiplicar isso, sei lá, quantas vezes for possível. Mas eu diria que a grande parcela das pessoas, elas têm muita dificuldade em gerir o básico ali, o salário que ela recebe, tudo. Você concorda com isso? A maioria das pessoas, elas não têm o controle sobre as finanças delas? Sim, hoje as pessoas acabam postergando olhar para a vida financeira, porque ela gera dor, ela gera desconforto, ela muitas vezes vai contra as nossas vontades, digamos assim. Então, meio que é uma fuga, que os olhos não vê, o coração não sente. E a gente acaba não olhando para o dinheiro da forma que a gente gostaria. E aí é o que eu sempre pergunto para as pessoas: você consegue passar mais de 2, 3 dias sem gastar R$ 1? É difícil. Hoje a gente Difícil. dormindo, a gente gasta dinheiro porque a gente precisa de um ar-condicionado, Aham. ou de um ventilador, ou em casa um chuveiro que eu vou utilizar ali, a energia, enfim. Então a gente usa o dinheiro o tempo todo. E por que a gente olha para o dinheiro às vezes? Ou a gente olha quando a gente recebe somente, ou final do mês que a gente vai pagar as contas. Então, o dinheiro, ele é um hábito que a gente precisa colocar em prática todos os dias. Você precisa saber qual o caminho que está indo o seu dinheiro, né? E entender se você precisa ajustar a rota. E vai ser natural, é um processo leve.
O dinheiro tem que ser leve na nossa vida. Se ele não está sendo leve, tem um problema aí. E aí, quando você fala que você tem uma dificuldade de multiplicar, ele tem uma razão por trás disso, né? Que inclusive que é o que eu vou falar na palestra. É o medo. A mulher, ela naturalmente, ela sente medo de investir o dinheiro dela. E o que está atrás desse medo? Primeiro, porque não é um hábito da mulher investir, diferente dos homens. Os homens, naturalmente, eles já vêm numa pegada de investir, de empreender, de fazer multiplicar, de ganhar dinheiro. A mulher ainda é um movimento ainda muito escuro. E atrás disso também existe o medo. Qual que é o medo? Cara, se eu aplicar, o Luciano vai brigar comigo? Se eu perder esse dinheiro, o Luciano vai brigar comigo? Então, sempre a gente tem o medo do julgamento. Então, se eu errar estrategicamente nos meus investimentos, eu vou ter um sentimento de culpa. Enquanto o homem é meio que natural. Ele vai, ele perde, ele fala, não, eu perdi aqui, eu vou ganhar ali. E a mulher, por ela buscar uma segurança, ela tem medo de multiplicar. Só que o que você e as outras mulheres que estão me ouvindo precisam entender é que a gente precisa se permitir. E de que maneira que a gente se permite? O homem pelo instinto, a mulher pelo conhecimento. Então, a partir do momento que você entender que existem produtos financeiros, tipos de investimento que você vai ganhar, que você vai multiplicar com segurança, você vai se permitir a fazer aquilo ali. Mas vai gerar, sim, um desconforto, um incômodo. Mas a partir do momento que você pega o gosto de ver seu dinheiro crescer todos os meses, aí você vai embora. Mas não é a realidade da maioria das mulheres. As mulheres ainda têm uma dificuldade na gestão financeira de saber quanto que ganha, quanto que gasta, por que está faltando. Muitas delas são endividadas, muitas delas têm problema com cartão de crédito. Então a gente tem um mix aí de mulheres mais organizadas versus aquelas que ainda estão meio com a vida financeira nublada. Que dica que você daria para quem quer multiplicar? Seria multiplicar como? Como que seria possível? Eu falo que uma coisa é o hábito. Então, o que é o hábito? Cara, coloca na poupança. Aqui eu não estou discutindo remuneração, rentabilidade. Eu estou discutindo o hábito de todos os meses você colocar o dinheiro para render. Embora não seja o cenário ideal, mas é melhor do que você deixar na conta. A poupança, muitas vezes as pessoas julgam, mas ela é melhor do que uma criptomoeda que está dando negativo. Porque faça chuva, faça sol, a poupança está rendendo, né? Claro que ela não é o melhor investimento. Eu quero deixar claro isso. Mas ela é melhor do que você não investir. Ela é melhor do que você deixar o dinheiro embaixo do colchão, né? Agora, como que você começa? Primeiro, criando o hábito. Então, todo mês estipula um valor. E aí, o investimento é uma estratégia. Primeiro, você tem que montar sua reserva de emergência. Depois, você tem que tirar para os seus objetivos, seja ele uma viagem, seja ele uma cirurgia plástica, seja ele a troca do carro. Então, você vai dando destinações para esse seu dinheiro. E aí, sim, diante do objetivo, do que você quer fazer com esse dinheiro, você vai procurar um tipo de investimento. Porque no mercado existem muitos tipos de investimento. Mas se você não sabe o que você vai fazer com esse dinheiro, aí entra um mercado negro, digamos assim. Por quê? Se você não sabe o que você vai fazer com o dinheiro, você vai colocar, por exemplo, um investimento que às vezes tem uma carência, um investimento que às vezes o seu dinheiro vai ficar travado e não era o que você queria. Aí gera frustração. Então, por isso, primeiro, estipula quais são os seus objetivos. E aí, assim, é o que eu sempre falo, não negocie os seus sonhos. A gente tem uma tendência a negociar. Ui, a Cir tá querendo participar. Não negocie os seus sonhos. O que você quer dizer com isso? Há uma tendência da mulher, ela abrir mão das coisas que ela quer, em prol da família, em prol dos filhos, em prol de várias outras coisas. Então, se o seu sonho é fazer uma cirurgia plástica, coloca lá como meta, divide essa meta em quantidade de meses que você precisa e guarde o dinheiro. Não negocie. Não troca por uma blusinha, não troque por uma calça, por uma roupa, por um sapato. Entenda que todo milionário, ele começou com R$1.000 guardado. Então, não queira um resultado final sem fazer o processo, que é começar pelo básico. Então, comece pela poupança, depois você vai buscar conhecimento, você vai indo para outros tipos de investimento, vai tendo segurança.
vai se permitindo a vivenciar outros caminhos. Mas aí eu volto, o X da questão é você começar. Porque pelo menos você já tá poupando alguma coisa, não tá gastando tudo, né? Eu acho que o começo É isso, porque senão a gente fala, se sobrar, eu guardo. E esse se sobrar não vai sobrar não nunca, porque sobra. você sempre vai achar outros motivos para você gastar. E aí os meses vão passando, e você aí vai tendo um problema porque você tá sempre nessa esperança se sobrar. Aí você ganha mais, começa a gastar mais. E aí nunca a matemática vai fechar. Mas pensando numa coisa assim, que eu tô tentando pensar na pessoa é, bem que precisa muito da sua ajuda, Uhum. muito da sua consultoria, que seja pessoalmente ou a sua empresa. Vamos imaginar que ela hoje não tenha como poupar nada, porque ela está gastando mais do que ela está arrecadando. E aí, começa como? Primeira coisa é a seguinte: se você tem dívidas, o que você precisa entender? Que a dívida não é um problema. A dívida é consequência de um problema. Então vamos lá, qual que é a consequência de uma dívida? Um problema de saúde, ou eu fiquei desempregado, ou eu tive, sei lá, uma separação que gerou uma dívida e aí eu tive um problema. Ou, que é o grande problema das pessoas de modo geral, é gastar mais do que ganha. Aí, gastar mais do que ganha é o problema, que esse problema não corrigido, ele vai gerar dívidas. Então, se você tá aí endividada, primeiro, tem saída. Mas, se você não tratar a causa, é a mesma coisa você com uma doença e você ter que fazer uma cirurgia e você falar assim: não, eu tomando o remédio aqui, eu não vou precisar fazer a cirurgia. Não vai rolar, você não vai sarar. Então você vai ter que ser cirúrgica num problema. Se eu tô gastando mais do que eu ganho, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que tá meus custos de vida. Provavelmente você tá com um padrão de vida acima do que sua receita permite você ter. E aí você vai ter que dar um passo para trás, ajustar seu financeiro ou correr atrás para aumentar sua receita. Mas o começo está em você mapear seus gastos. E a gente corre disso, a gente não quer parar para entender aonde que está indo o nosso dinheiro todos os meses. Então, se você não está sobrando, você precisa começar pelo básico. É você literalmente entender aonde que está indo o seu dinheiro. Quanto você está gastando de combustível? Quanto você está gastando de alimentação? Quanto você está gastando de farmácia? Quanto você está gastando de saidinhas? Quanto você está gastando numa pizzaria, num lanche? Quanto você está gastando com seus filhos? A partir do momento que você tiver isso mapeado, você vai saber, não, então eu preciso cortar isso, eu preciso diminuir aquilo. Mas sem você enxergar, você vai ficar numa dedução. E aí a nossa mente engana. Você acha que o seu problema está na comida, mas às vezes o problema está nas saidinhas. Ou está nas comprinhas que você faz. Enfim, então o primeiro passo é você olhar e entender onde que está indo o seu dinheiro. E não só um mês. No mínimo aí 2, 3 meses para você ter um diagnóstico. Já amei a Patrícia, gente. Porque é interessante que você parece que fala o óbvio, mas soa de uma forma tão diferente, dando esse empurrão, porque assim, eu já tô pegando várias dicas do que você tá falando aqui. Eu tô abotoando a carapuça aqui tempos por tempos, viu? De tempos em tempos. E eu sou ótima para falar ditados. Você não sabe, Patrícia, mas eu, quando vou falar qualquer ditado, eu sempre com ele, por isso que o Luciano tá rindo. Porque ele viu que você trocou. Eu não sei o que acontece Coitada da minha comigo. mulher. E eu ainda insisto em Ditado foi continuar. feito, Não, e você fala com convicção, como se estivesse certo. Até hoje eu não vi ela acertar um ditado. coitada. Verdade. Você falou onde Judas bateu as botas, né? Não, onde Judas perdeu Deu as as botas. E aí eu falo onde Judas bateu as botas. Olha aí, eu não entendo. Eu nunca consigo lembrar. Mas já amei você, porque muitas dicas legais, assim. Então, a gente precisa mapear isso, a gente precisa entender no que a gente está gastando e o quanto a gente está gastando. É aquela anotaçãozinha básica de todas as compras serem anotadas ali mesmo, né? A gente quer correr disso, mas não tem como correr, Não tem Patrícia? como. É porque assim, ó. Por que a gente corre? Porque a gente não tem claro o objetivo final. Por que a gente vai na academia?
é porque a gente gosta de pegar peso? Não. Nós vamos na academia porque a gente quer ter saúde, qualidade de vida, quer ficar bonita no espelho, quer ser desejada, enfim. Mas não é porque a gente gosta de pegar peso. É a mesma coisa na vida financeira. Anotar é pegar peso. Mas se eu não tiver claro o que eu tenho depois de anotar, que é o quê? Eu poder viajar, eu poder ter uma qualidade de vida, eu não me preocupar, o dinheiro não ser um tormento na minha vida, eu conseguir fazer uma viagem internacional, eu pagar uma faculdade para o meu filho, esse é o objetivo final. E você olhar onde que está indo o seu dinheiro é somente o caminho do processo. E aí, muitas vezes, a gente quer... eu quero um aplicativo. Nossa, as pessoas chegam para mim, Patrícia, dá uma sugestão de aplicativo, me envia uma planilha. Eu envio. Mas se você não entender a importância, você não vai abrir nem a planilha. Né? Quem tá me ouvindo aqui, pode me mandar lá no Instagram. Me manda a planilha, eu vou te mandar. Mas eu tenho quase certeza que você não vai abrir e não vai fazer. Porque enquanto você não entender o que vai te levar a anotar seus gastos, você vai esperar passe mágico, uma mágica para resolver sua vida financeira. Então a gente tem que assumir responsabilidades. E lidar com dinheiro, a gente precisa entender que é uma responsabilidade e é uma responsabilidade diária. Patrícia, então você está falando para mim anotar todas as coisas que gasta? Não. Por exemplo, eu faço uma vez por semana. Então, uma vez por semana, eu olho ali aonde que está indo o meu dinheiro, tenho minhas metas estabelecidas. E depois cria um hábito, vai embora, você nem percebe, é algo rotineiro. Mas no primeiro momento, sim, ele vai gerar uma dor, um desconforto, você vai querer não fazer. Mas é aquele ditado que a gente tem, né? Se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você vai fazer com o seu dinheiro no começo do mês, ele vai se perder durante o mês e você vai pegar atalhos, fugas, e aí a gente tem as emoções, e, enfim, um monte de coisa que faz a gente fugir daquele caminho final. Isso, você sabe falar corretamente os ditados, né? Alguns eu não sei também não, porque eu não sou muito boa de ditado, não. Isso entra aí naqueles custos fixos e custos variáveis? Isso. Explica pra gente o que é cada um. Algumas pessoas falam assim, mas Patrícia, eu tenho as coisas anotadas. Tá. A ida na padaria você tem anotado, o supermercado você tem anotado, tudo. Aí não. Então, assim, custo fixo é aquele que o valor não altera durante os meses. Como o nome diz, fixo. O que é fixo? O aluguel ou o seu financiamento da sua casa, a escola do seu filho, o plano de saúde que você paga, a luz, a água, a internet. Então, tudo isso são custos fixos. O que são gastos variáveis? A farmácia. Então, por exemplo, se eu sei que todo mês eu gasto R$500 de farmácia, ou tem um medicamento que você compra com frequência, então ele vai ser um custo fixo. Mas se não, a farmácia ela pode variar. Tem mês que você vai gastar 100, 200, 300, 400, enfim. Então, farmácia é variável, alimentação é variável, combustível é variável, lanches é variável. Então, variável é tudo aquilo que pode ter oscilação durante os meses. E você consegue cortar. Pense o seguinte, Patrícia, deu uma crise aqui em casa. O que eu posso cortar? O variável é as primeiras coisas que você pode ali cortar. Os fixos são aquelas despesas que vai doer mais. E aí você vai ter que abrir mão de muitas coisas para você cortar. Então, essa é a distinção. Algumas pessoas têm anotado o fixo, mas o seu problema não está no seu fixo. O problema seu está no variável. E sabe qual é o... Você não me perguntou, mas eu vou te responder. Me responda, sem eu perguntar. Já gostei. Você sabe qual que é o grande problema das pessoas hoje em relação à vida financeira? A um custo específico? Boa pergunta, não sei. Alimentação. Hoje é um mal das pessoas. E aí a gente tem aquela justificativa, né? Para tudo a gente justifica. Mas os preços das coisas estão caros. Aí eu pergunto, quantas vezes você vai no supermercado por semana? Quantas vezes você vai, Joyce? Acho que a cada 15 dias, né? Mais ou menos isso, né? Por isso que você disse que você está com as finanças organizadas. Por quê? A maioria das pessoas tem hábito de ir 3, 4 vezes na semana no supermercado. E aí, você vai no supermercado, você acaba comprando coisas que você não precisa. Se você tá com fome, você quer comprar tudo. Verdade. Se não, se você vai com uma frequência
direta, você quer pegar verdura sempre fresca, fruta sempre fresca e vai desperdícios em casa. Então, se você olhar para sua casa e você vê que tem desperdício, o problema não tá no desperdício. O problema tá que na sua compra que você tá comprando errado. Que aí, comprando errado, tá tendo desperdício. Então, hoje, o grande, digamos, problema ou aquele machucadinho das pessoas é a alimentação. Por quê? Porque a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, a gente quer viver se o mundo não houvesse amanhã. E para tudo isso precisa de dinheiro. Então eu pego famílias que gastam 4, 5, 7, 8 mil, 10 mil reais de comida por mês. Uau, meu Deus. Só que aí, Joyce, todo mundo fala isso pra mim. Hoje você vai chegar com uma tarefinha de casa, você vai somar e tudo que você vai ver de alimentação que você gastou. Se você for ver, naturalmente tá dando 2, 3, 4 mil reais de comida. Meu Deus. É natural a gente gastar isso. Só que aí, por quê? Porque a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, a gente quer ter qualidade de vida na comida. Só que aí eu te pergunto, comer bem ou em excesso? Qual que é o resultado disso? Nenhum. Porque você vai gastar na academia, aí vai gerar um custo, você vai ter desperdício. E segundo, o dinheiro vai pro ralo, né? Literalmente vai pro ralo. Então, assim, às vezes você mudando pequenos hábitos de alongar, de não ir todos os dias, de ir pelo menos uma vez a cada 10 dias, você tentar comparar preços de um supermercado para outro, você evitar pedir comidas por deliveries e você fazer mais, você evitar comer tanto fora. Então, são maneiras de você reduzir. E todos os meus clientes que reduziram, todo mundo fala uma mesma coisa. Nossa, nem senti falta. Mas aí economizou 500, 1.000, 1.500 reais com uma mudança de comportamento. E uma coisa interessante, eu tive essa experiência recentemente. Descascar mais e desempacotar menos faz isso aí. Faz você gastar menos. Só que dá trabalho. Dá trabalho, porque daí você precisa preparar seu alimento do que, né, só desempacotar ele ali que Aí a gente já não quer. A gente não quer ter trabalho. pelo contrário, você não quer nem desempacotar, você já quer que chegue ali do delivery prontinho, você, né, só come ali, não é nem desempacotar um, sei lá. Aí a gente faz justificativas. Trabalho tanto pra quê? Tô cansado. Amanhã eu cozinho. E aí você vai dando as suas justificativas. Só que tudo isso aí vai envolvendo dinheiro. Aí eu vejo muitas vezes pessoas chegando pra mim e falam: Patrícia, eu não tenho dinheiro pra pagar um plano de saúde. Aí fala: ok, você não tem dinheiro pra pagar um plano de saúde, mas você tem dinheiro pra gastar 4 mil de supermercado. Então a sua prioridade tá bagunçada. Será que o plano de saúde realmente é uma prioridade? E eu sempre tenho uma frase comigo, assim, Joyce, muito forte. Se eu precisar fazer uma cirurgia hoje, de emergência, eu tenho dinheiro pra salvar minha vida? Se minha resposta for não, o que eu tô fazendo nessa vida? Será que o meu guarda-roupa, o que tem lá dentro do meu guarda-roupa, as compras que eu faço, eles vão pagar essa cirurgia? Não vai. O carro que eu tenho vai pagar essa cirurgia? Não vai. A casa, às vezes, de um padrão acima do que eu poderia ter, vai pagar essa cirurgia? Não. Então, primeiro cuida de você. Depois dos bens materiais, a gente tem trocado muito isso. A gente quer ter, esquece que o bem mais valioso de ter é nós mesmos. Então, assim, se você não tem nenhum real hoje guardado para você salvar a sua vida, reavalia. O que está sendo prioridade na sua vida? O que é mais importante? As coisas ou você? Então, a gente precisa, às vezes, dar uma respirada e entender o que é prioridade, porque a gente está num piloto automático que a gente só quer ter, mas na hora que precisa, não tem. Aí é onde que a gente vende um carro de qualquer preço, vende uma casa a preço baixíssimo, é onde que eu pego empréstimo, onde que eu pego dinheiro emprestado, mas volto a dizer, por um problema seu, que você não fez a sua parte. Então, antes de ter, primeiro dê valor a você. Aí tá tudo certo. Primeiro, Patrícia, eu tenho dinheiro para pagar a cirurgia. Ok, o que você vai fazer depois, as coisas que você vai comprar, é totalmente mérito seu. Agora só não inverte a ordem. Tem acontecido muito? Você acha que as pessoas estão invertendo muito isso? Muito, muito. A gente vem de uma geração totalmente imediatista. Muito. Então, hoje,
até ontem eu tava falando com uma pessoa pelo Instagram, e ela tem 20 anos. E ela falou assim, Patrícia, eu tô me cobrando muito, porque eu já quero ter meu apartamento, eu já quero ter meu carro. Aí eu rebobinei, pensei muito bem antes de falar, né? E falei, os nossos pais levaram quantos anos para ter uma casa, um carro? A geração nova, ela já quer sair com 18 anos, ter um carro e uma casa. E aí, eles já entram no endividamento muito cedo. Eles já têm uma necessidade de ganhar muito, muito cedo. E aí não dá conta. É como se estivesse dando um passo maior que a perna. E aí, logo, existe depois a frustração. Por quê? Porque não conseguiu ter uma vida financeira equilibrada. Mas não foi o problema quanto que ele ganhou. Gente, início de carreira a gente vai ganhar pouco. É natural, é uma ordem. Você precisa adquirir experiência. O problema foi que você gerou uma carga de despesas fixas muito alta, ou seja, um padrão de vida acima do que você poderia ter, que gerou você o endividamento. Então, a gente precisa respirar e entender que existe uma ordem para ser adquirida as coisas. Então, assim, respira, né? Compra seu carro com prudência. Às vezes, fica andando com motinha. Cara, você não vai morrer se você passar um pouquinho de perrengue. A gente quer tudo muito fácil, muito cedo. E aí eu trago um outro problema. A nossa geração não está pensando na aposentadoria. E a gente não vai ter aposentadoria. Isso é fato. Então, assim, se eu hoje não pensar para o meu futuro e com um custo de vida alto que a gente tem, vai acontecer lá. Lá na frente, um problema gravíssimo que, se as pessoas não virarem a chave agora, eles vão ter um sério problema. E nós, mulheres, principalmente. Sabe por quê? Porque, estatisticamente, nós estamos vivendo mais que o homem. Se nós estamos vivendo mais que o homem, a gente precisa ter mais dinheiro guardado que o homem. Porque nós vamos ter mais KMs rodados lá na frente que a gente vai precisar de combustível, que é o dinheiro. E aí, quantas mulheres hoje faz um planejamento de aposentadoria? Pouquíssimas. Mas o problema vai chegar lá na frente e a gente vai ter sérios problemas econômicos por causa disso. Mas me conta, a gente não vai ter aposentadoria. Isso significa o que exatamente? Hoje a gente já tem um gap muito grande, por exemplo, do INSS, tá? O INSS, hoje, ele por si só, ele não se sustenta. Por quê? Por exemplo, se você é CLT, você paga o INSS. Esse dinheiro que você está pagando, teoricamente, ele tinha que ser guardado para quando você for usufruir lá na frente, você ter esse dinheiro de volta. Só que hoje o INSS, ele pega o dinheiro que você paga mensal para pagar o salário dos aposentados que estão agora. E aí a gente vai ter um problema, porque cada vez menos a gente tem pessoas contribuindo menos com o INSS. E a gente também está tendo uma redução da população. Antigamente, uma família tinha 10, 8, 5 filhos. Hoje, tem gente que não tem nenhum, ou 1, 2, 3 já é louco, né? Então, a gente vai ter uma diminuição da população. Se a gente tem uma diminuição da população, logo a gente tem menos pessoas contribuindo para o INSS. E sem contar que o INSS, ele tem um teto. Hoje o teto é R$7.000 por mês e a gente tem pouquíssimas pessoas que ganham esse teto. Então, a média é R$2.000, R$3.000 de aposentadoria. R$2.000, R$3.000 hoje não paga custo da maioria das pessoas. Então, como que eu vou garantir, esperar ou terceirizar a minha aposentadoria para um governo que eu não sei o que vai acontecer daqui para frente? Então, eu preciso ser protagonista e chamar a responsabilidade para mim. Eu vou criar minha própria aposentadoria. Se vier um complemento de receita lá na frente, ótimo, é um complemento. Agora, eu não posso esperar uma previdência pública para sustentar minha vida. E qual dica você daria para quem hoje começou a se despertou hoje, por exemplo, com essa fala sua e quer se organizar futuramente? Primeiro, você precisa entender o quanto que você precisa lá na frente. Então, qual que é o meu custo de vida hoje? É 5.000? Ok. Então, para mim viver 20 anos, quanto que eu tenho que ter guardado? Então, se você colocar ali no Google mesmo, simulador de aposentadoria, você vai encontrar várias simulações de você entender o quanto que você precisa ter guardado. Beleza, eu sei que, vamos supor que seja 1 milhão aqui, eu tô chutando, tá? 1 milhão que eu tenho que ter guardado, para esse 1 milhão me dar em torno aí de 8.000, 10.000
de rentabilidade. 10 mil no cenário hoje, mas eu não acredito que o cenário do investimento permaneça em alta como está agora. Então, vamos colocar aí, 1 milhão vai te dar uma receita aí de 7 mil por mês. Ok, eu preciso ter 1 milhão. Quantos anos ainda eu tenho? Então, por exemplo, eu tô com 35. Eu tenho mais 25 anos. Então, eu tenho que pegar esse 1 milhão, dividir por 25 anos, e aí meses para mim chegar ao quanto que eu tenho que contribuir por mês para mim chegar e construir essa liberdade financeira. Qual que é o problema? Que a gente vai tardando esse momento. A minha chave virou com 27 anos. Eu coloquei na minha cabeça que com 45 eu quero parar de trabalhar. Por obrigação, né? Eu quero trabalhar por hobby. Sim. Mas eu tenho 10 anos. Então, se eu não acelerar o passo, né? A conta vai ficando cada vez maior e a engrenagem vai ficando mais pesada sempre para rodar. E essa menina que eu falei do Instagram de 20 anos, eu falei para ela, você sabia que você tem condições de se aposentar com 35 anos, com a minha idade? Então, se você começar a organizar sua vida financeira desde agora, cara, em pouco tempo, né? Vamos colocar aí 40 anos, 20 anos, você consegue se aposentar, dependendo do seu volume e do seu custo fixo. Patrícia, eu não consigo imaginar isso que você está falando. Você acredita? É porque é algo que a gente não pondera. E a gente acha que não existe um juros compostos trabalhando para nós. Mas enquanto que a gente está aqui, tem gente que está ganhando dinheiro sem fazer nada. A gente precisa muito de você, querida. Vamos multiplicar, vamos fazer dinheiro. Eu falo que existe uma frase que é muito forte, né? Enquanto você não arrumar uma maneira de você ganhar dinheiro enquanto você dorme, você irá morrer trabalhando. E é isso, a gente precisa achar maneiras de ganhar dinheiro enquanto a gente dorme. Aí sim a gente vai ter uma tranquilidade financeira. Dicas para eu estar dormindo e ganhando dinheiro. Primeiro, tentar reduzir o máximo de supérfluo no mês, para que você tenha um valor maior sendo aplicado todos os meses. E aí, segundo, é buscar bons tipos de investimento para que você consiga fazer esse dinheiro render. Sem loucura, com segurança e principalmente constância. De você não abrir mão de todos os meses você guardar aquele valor. Passei da fase da poupança. Comecei lá, guardei meu dinheirinho e agora eu quero começar a investir em alguma coisa. O que você sugeriria? Ela tá desde o começo querendo que eu falo o segredo. Vocês perceberam, né? Ela volta na mesma pergunta, mas eu vou voltar na mesma resposta. O que acontece? Para cada tipo de objetivo, há um tipo de investimento. Então, vamos lá. Ah, Patrícia, eu quero pensar na aposentadoria. Eu vou te responder essa pergunta. Tô olhando para uma aposentadoria. Uma previdência privada pode ser uma maneira de ser um tipo de investimento, mas ela tem que ser muito bem feita e analisada, porque senão ela não é uma boa opção. A gente tem CDBs, que pode ser aplicado pensando numa aposentadoria. A gente tem fundos de investimento imobiliário, que também pode ser um perfil, né, de produto para aposentadoria, mas tudo depende do objetivo e do seu perfil. Porque o seu perfil é diferente do meu. Eu sou arrojada. Cara, se ganhou, ganhou, se perdeu, perdeu. Tá tudo certo. O seu perfil, pelo jeito, é mais conservador. Então, os produtos que servem para mim provavelmente não vão servir para você. Por isso que não tem como eu cravar aqui, ó, coloque nisso. Por quê? Porque eu preciso entender seu perfil, preciso entender quais são os seus objetivos. Aí sim a gente te direcionar para um produto correto. Resumindo, a gente precisa, querendo ou não, da Patrícia, da consultoria da Patrícia, para ela direcionar isso melhor, né? Isso, e às vezes nem com a Patrícia, né? Comigo, claro, eu vou aceitar, mas assim, é você buscar conhecimento. A internet está ali, está disponível, existem outros consultores também. Esse assunto está cada vez sendo mais falado, mas eu acho que o intuito eu ainda nem gosto de você terceirizar para mim. Eu vou te ajudar, eu vou te instruir, eu vou te gerar conhecimento, mas você também buscar atrás conhecimento vai te empoderar. Por quê? Porque você não vai ter uma Patrícia pro resto da sua vida, você não vai ter um gerente de banco pro resto da vida. As pessoas falam, então eu vou pedir pro meu gerente. Cuidado, porque o investimento tem um viés de cunho comercial, então ele vai ser estratégico para ele, não para os seus objetivos. Então, se você me perguntasse, Patrícia, qual que é o melhor tipo de investimento para você ganhar dinheiro, eu ia te falar. Agora, qual que é o melhor tipo de investimento para você, diante do seu perfil, dos seus objetivos, é uma outra conversa. Então, por isso que a gente precisa buscar conhecimento. O conhecimento é a chave, né,
segredo aí da abertura da porta da liberdade financeira. Maravilhosa, amei. O que você diria de compras parceladas? Vamos lá. Eu vou até pensar o que eu vou responder. Porque eu era daquela, se eu tenho dinheiro, eu compro, se eu não tenho dinheiro, eu não compro. Menina, Que você descobriu o cartão de crédito. até. E aí eu gostei do negócio, mas parece que eu fico assim, gente, eu vou quebrar esses cartões, eu não quero usar, eu não quero ter. Aí tem gente que fala assim, não, mas é bom para uma emergência, não sei o quê. Fala, gente, parece que isso não é tão bom assim. Fico naquela dúvida. Vamos lá. Cartão de crédito é igual Red Bull. Eu não sei se eu podia falar a marca, né? Pode, Enfim, pode. é igual Red Bull. Ele te dá asas. Gostei. Ou seja, ele te leva a lugares onde que você não tem dinheiro, ele deixa você comprar coisas que você não tem dinheiro. Qual que é o problema? Quando você compra algo parcelado, o que você está fazendo? Você está gerando um endividamento futuro. Ou seja, você não vai pagar agora algo e você vai gerar uma parcela para o futuro. Só que qual que é o problema? Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não sei o que vai acontecer hoje à tarde, amanhã. Então, eu jogo o problema para frente. Só que mês que vem, você vai ter outras vontades de comprar. Aí você vai lá e parcela de novo. No outro mês também. Então, se você fez uma compra em 10 vezes, duvido que você tenha no mínimo mais 10 desejos durante esses 10 meses de comprar alguma coisa. Aí é aquele picadinho. Aí as pessoas falam assim: ah, mas minha fatura já tá em 3 mil. Você vai olhar em compras parceladas, tem 2 mil. Porque é 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 aqui. Então, o cartão de crédito, ele é um bom produto? Ele é. O problema é que a gente utiliza ele de forma correta. O Brasil é o campeão em cartão de crédito parcelado. Fora, existe 2 vezes, 3 vezes estourando. O Brasil que é essa bagunça de 12 10 vezes, 12 vezes. Agora tem empresas que fazem até 18 vezes. Então, o que acontece? O cartão de crédito, ele precisa ser comprado à vista. Eu compro esse mês para pagar o mês que vem. Ou melhor, eu teria que ter o dinheiro para comprar à vista, aí eu não compro à vista, eu aplico esse dinheiro para mês que vem, quando vir a fatura, eu pagar. Essa é a lógica. Se você está comprando, tem muita gente que fala assim, Patrícia, mas eu pago o cartão de crédito e acabou meu salário. É porque você está vivendo um mês atrasado. Porque você deveria ter o dinheiro antes do mês guardado para você gastar no mês com o cartão de crédito e no final do mês você pegar aquele dinheiro que você guardou para pagar a fatura do cartão. Então, o teu problema não é o cartão de crédito. O teu problema está num desajuste do seu fluxo financeiro que lá atrás você fez alguma merda. Algum mês você gastou mais do que você deveria. Por isso que você encavalou e está vivendo futuramente. Agora, eu sou muito sincera. Se você não tem capacidade de ter um cartão de crédito, quebre. Por quê? Você só está postergando. E a gente precisa entender que a gente não tem a expertise em ter tudo. Por exemplo, eu sou péssima em coisas de arte, né? Até a gente tá falando de mídia, post, essas coisas, tudo que usa criatividade, minha mãe acho que deve ter pulado eu na maternidade, entendeu? Tipo, ó, Senhor, livre essa criança de criatividade, porque minha criatividade é zero. Então, o que eu tenho que ter clareza? Que eu não tenho habilidade para isso. Por que eu vou ficar quebrando a cabeça de tentar fazer uma apresentação, por exemplo, no Canvas, da qual eu não dou conta? Simples. Eu preciso admitir minhas fraquezas e falar, eu não tenho capacidade de ter um cartão de crédito. Ponto. Não é porque todo mundo tem que eu preciso ter. Agora, você precisa ter a maturidade de falar, chega. Senão você vai estar sempre pedalando, 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 e aí se torna um vício, uma dependência, e você vive anos e anos vivendo para pagar cartão de crédito. Aí não vai ter dinheiro para as outras coisas. Nossa, muito bom, gostei. É doído, mas é necessário falar. É maravilhoso. Eu acho que a gente precisa, assim, desses tapas com luva de pelica. Esse ditado eu acertei. Vamos imaginar que a gente está falando com pessoas que estejam no fundo do poço. E o que a gente pode entender de fundo do poço? Pessoas muito endividadas e que a renda dela não está conseguindo suprir todas as dívidas que ela tem. Tem jeito para essas pessoas? Vou causar polêmica agora. Cause. Primeiro, tem saída.
Eu já peguei clientes com muito endividados, tem saída, mas leva tempo. Isso você precisa ter na cabeça, que não vai ser uma coisa que a gente vai resolver do dia para noite, mas é possível. Mas a primeira coisa, você precisa olhar para sua receita e para sua despesa. Primeira coisa. Lembra que eu falei a dívida é só consequência? Pensa o seguinte, a merda já foi feita. Então você precisa ajustar a sua receita e sua despesa. Não tem o que cortar, Patrícia. E mesmo assim, mas não tem mesmo, entendeu? Não tem como cortar. E mesmo assim, não tá dando certo? Eu vou falar uma coisa que depois vão me julgar, mas me julguem. Abandona as dívidas. Deixa lá. Por quê? O que você não pode é fazer novas dívidas. Porque se você não equalizar sua receita e sua despesa, você vai continuar fazendo novas dívidas. Aí é um problema. Então pensa o seguinte: a merda tá lá, tá feita. Então eu vou ajustar meu orçamento para que eu não faça mais merda. E aí, conforme eu for ajustando meu fluxo, fazendo sobrar dinheiro, eu vou pegar aquelas dívidas que ficou para trás e tentar achar uma maneira. Mas eu vejo, por exemplo, um monte de gente fazendo renegociação de dívida, sendo que aquela parcela que ele tá renegociando não cabe no orçamento dele. Aí é pior, porque ele tá chegando pro banco e fala assim: não, eu prometo que eu vou te pagar. Aí daqui 3 meses não consegue pagar. O banco vai falar assim: mas eu já te dei uma chance, então esquece. Agora, quando você vai querer de novo, o banco não vai renegociar com você. Então, por isso você tem que ser prudente. A partir do momento que você falar que você vai assumir uma parcela, você tem que dar conta de pagar ela. Só que antes de você fazer isso, você tem que olhar para sua receita e sua despesa. Não cabe, então esse não é o melhor momento para você renegociar. Muito bom. Me julguem. Muita gente vai julgar, mas tá tudo certo. Acho que essa conversa está sendo fundamental. Eu tô amando. A gente estava falando um pouquinho sobre o controle das nossas emoções nessa questão das finanças. E até um outro ponto que eu pensei, que eu não tinha até pensado antes, pensei enquanto a gente estava conversando, é o seguinte: quantas pessoas, elas, por conta de tantas dívidas e dessa falta de controle, ela acha que não vai ter solução e ela, né, não vê essa saída, ela acaba pensando muitas vezes em tentar alguma coisa contra a própria vida. Isso é mais comum do que a gente imagina, porque eu acho que não só pela questão de dívida, porque tem um adoecimento emocional, né, psicológico ali, que leva a pessoa para isso, mas eu acredito que a questão da dívida assusta muito essas pessoas, né? O quanto as emoções, elas estão ligadas nas nossas finanças. Tá. O dinheiro, ele é emocional. O dinheiro, 99% é emocional. Então, primeira coisa, todo excesso esconde uma falta. Então, vamos lá. Se você gasta muito com comida, se você gasta muito com roupa, com sapato, com produtos de beleza, cara, ali as emoções estão gritando. O dinheiro está sendo só o meio de você satisfazer a sua criança ou satisfazer ali as suas frustrações. Então, esse é o primeiro passo. Você entender que o dinheiro, ele é emocional. A partir do momento que você entende que o dinheiro é emocional, você vai perceber seus comportamentos. E aí sim, inclusive ontem eu escrevi um artigo, justamente devido ao mês das mulheres, que muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, devido ao dinheiro. Então, ela tem. Aí a mulher é provida do medo, da insegurança. Então, ela acha que ela não vai dar conta sozinho. Ela acha que ela precisa daquele homem financeiramente. Ou ela acha que ela não vai dar conta de sustentar o filho dela. E ela fica num relacionamento abusivo devido ao financeiro. Então, uma mulher empoderada, ela consegue virar a regra do jogo. E eu já tive várias clientes minhas que viraram de homem querer voltar e elas falarem não. Coisas que elas ficaram 3, 4 vezes separando e voltando por causa do financeiro. E aí sim, também está relacionado à saúde emocional. Por quê? A gente não percebe que o dinheiro está ligado em todas as áreas. Se eu tô com um problema financeiro, vai afetar meu casamento, vai afetar a minha relação com os meus filhos,
vai afetar a minha qualidade de vida, porque eu não vou conseguir fazer as coisas, vai afetar o meu emprego, porque eu vou trabalhar e a minha cabeça não vai estar focado, e vai afetar a minha saúde emocional. Quando a pessoa, ela entende que ela não vê mais saída, e isso é muito natural de acontecer financeiramente, porque a pessoa, ela tá tão dentro daquele buraco que ela não consegue falar, não, tem saída, ela não consegue ver essa saída, ela vai se fechando. E ela vai se fechando ao ponto que ela fala, não, não tem mais saída, então eu vou pra quê? O que eu tô fazendo nessa vida? E ela pensa, e muitas vezes a maioria das causas do suicídio, ele é oriundo do financeiro. Não é explícito. O financeiro, ele tá, como eu disse, enraizado em outras áreas da nossa vida. Mas se você estudar a origem daquele problema no casamento, é o dinheiro. Se você estudar a origem daquele problema de filhos que às vezes abandonam os pais, é o financeiro. Então o financeiro, ele tá interligado, e por isso que eu falo que o dinheiro é emocional. Porque a partir do momento que eu entender que se eu tiver uma saúde financeira boa, tranquila e estável, as minhas outras áreas da minha vida, há uma tendência, aí não é milagre, né? Mas há uma tendência que minhas outras áreas também da minha vida seja harmônica. Respondi? Bem respondido. A gente, o dinheiro é importante, né? Querendo ou não, é importante. Não é que ele seja importante no sentido assim de ter o maior valor, mas ele causa uma baguncinha se ele falta, né? E se ele te falta, muitas vezes você corre atrás dele a vida inteira e vive em função dele mesmo sem tê-lo, né? Porque a gente precisa entender que o dinheiro é um instrumento diário. Há um mito que eu pensar em dinheiro é ganância. Calma aí, gente. Eu preciso de dinheiro para dormir, eu preciso de dinheiro para me alimentar, eu preciso de dinheiro para sobreviver, eu preciso de dinheiro para o meu filho, para minha filha. Hoje, para mim ter um filho, eu tenho que ter dinheiro. Então a gente precisa entender que o dinheiro é um instrumento e tá tudo certo. Da mesma forma que eu preciso de água para sobreviver, que eu preciso de alimento para sobreviver, eu preciso de dinheiro. Então, há um mito que, se eu pensar em dinheiro, eu tô sendo ganancioso. Gente, não. Eu não tô falando que você precisa ser milionário se você não quer. Mas que você precise de dinheiro no dia a dia para você ter uma vida digna, você precisa. Então, a gente precisa tirar isso, que pensar em dinheiro é ganancioso, não. Pensar em dinheiro, você está pensando na sua qualidade de vida e na sua segurança. Quando a gente olha lá na pirâmide de Maslow, né? Cara, a primeira coisa que a gente busca é segurança. E que jeito que eu busco segurança? É uma casa boa, é um plano de saúde, é eu ter dinheiro para comprar um remédio, eu ter uma casa que não me deixa vulnerável a ladrão, eu preciso me sentir seguro. Então, tá lá, é nossa genética, né? Nosso comportamento que eu preciso de segurança. Ou o anterior é segurança e sobrevivência. Eu preciso de uma moradia. Cara, se eu preciso de uma moradia, eu preciso de dinheiro. Se eu preciso ter alimentos, eu preciso de dinheiro. Então, o dinheiro está em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa mudar essa percepção que pensar em dinheiro é coisa ruim. Não, gente, pensar em dinheiro é coisa maravilhosa. E nos dá poder de ter coisas que vai trazer felicidade. O dinheiro não é felicidade, mas ele nos dá a condição da gente ser feliz. Quero ver se eu lá em Paris, lá na França, na Itália, sei lá, eu vou ficar triste. Às vezes você pode ter as outras áreas da sua vida que vai te deixar triste, mas é difícil, né? Ajuda bastante, eu diria, né? Ajuda pra caramba. Ó, Verdade. imagina, se eu tivesse dinheiro sobrando assim, eu não precisava ter vindo de carro, né? Tá vendo ali, ó? Estrada de chão, podia ter vindo de avião, tá vendo que ajuda em muito, né? Então, assim, é isso, é sobre qualidade de vida. Dinheiro vai te trazer qualidade de vida. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar em relação ao dinheiro. Muito bom. A gente ter o controle sobre ele, não ele ter o controle sobre a gente, né? Porque Exatamente. parece, o raio-x que eu faço é que o dinheiro está nos controlando, né? Ou a falta dele, né? Eu diria. E não a gente controlando. E tá errado, porque como eu não posso ter o controle sobre as minhas finanças? Como eu não tenho o controle sobre as minhas finanças? É ilógico isso, né? É porque quando você não olha para o seu dinheiro, você está deixando ele ser controlado. Vamos lá. Pega um cavalo.
Quando você coloca a rédea nele, acho que é rédea o nome que fala, né? Você tá dominando ele. Você tá sob o controle do cavalo. A partir do momento que você não tem a rédea ali, o cavalo não tá no seu domínio, você deixa ele solto. Você tem controle sobre ele? Não. Ele que tá se controlando, você não sabe qual o caminho que ele vai tomar. Mesma coisa o dinheiro. Então, quando você tem o sobrecontrole dele, aí você tá tendo o dinheiro ao seu comando, não o dinheiro comandando ele. Ou seja, você inverte a consequência. Por isso que muitas pessoas vivem para pagar de cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito está tomando essa pessoa. Não está ela domando o seu dinheiro, o seu controle. Então a gente meio que inverteu as ordens, né? A gente está lá na frente enquanto que a gente deveria estar atrás. Muito bom. Eu queria passar para o nosso momento Florinda, Patrícia. O que seria esse momento Florinda? Eu vou fazer umas perguntinhas e você responde aí o que vem à sua cabeça, tá? Você já foi inspirada por alguma mulher? Sim, eu acho que a história da Luísa Trajano me motiva bastante, né? Acho que ela foi uma mulher muito pioneira no ramo de varejo. O ramo de varejo é um ramo muito difícil de entrar, muito competitivo. E a história dela me inspira. Então, eu acho que se ela conseguiu, a gente também consegue, né? Muito bom. Eu vou até pesquisar, porque eu não sei. Sei quem é, mas não Da sei a Magazine, história. isso, da Magazine Luiza. Depois você procura a história dela, é incrível. Vou procurar. Como você gostaria de inspirar mulheres? Eu falo que na vida tudo tem um propósito, né? E a partir do momento que eu entendi que meu propósito é ajudar outras pessoas, acho que a vida se torna mais leve e mais prazerosa. Então, hoje, o jeito que eu gostaria de impactar é através do conhecimento. Acho que conhecimento é poder, é libertação, é você dar a oportunidade da pessoa fazer diferente. Então, por isso que eu tô aqui, por isso que eu dou palestra, por isso que eu dou consultoria, porque eu acho que o instrumento mais poderoso das pessoas hoje é o conhecimento. E eu tenho uma frase comigo que é muito forte. A única coisa que ninguém pode roubar de você é seu conhecimento. Ele vai nascer com você e ele vai morrer com você. Então, ninguém pode roubar ele de você. Amei. Qual conselho você daria para os homens? Nossa senhora, essa é pesada, né? Empodere as mulheres. Eu acho que Uau! o homem ele tem umas características natas que é instinto dele, né? O instinto de provedor, o instinto de proteção, o instinto de empreender. Por isso que a maioria, né, das empresas são ali Geridas, né? gerida, né, por homens. Então, assim, que os homens puxem as mulheres também, né? Então, financeiramente, chama a mulher para investir, abre uma conta para ela, ajuda ela a investir, ajuda ela a ganhar dinheiro, ajude ela a multiplicar, leve ela para dentro da sua empresa, dá oportunidade. Nós precisamos entender que a mulher ela é lateralizada com o homem e eu não sou uma das bandeiras feministas, tá? Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que lateralizar, porque nós somos seres humanos iguais, idênticos, com características diferentes, somente. E quando a gente olha financeiramente, ainda o homem está muito à frente da mulher. Então, se o homem conseguir puxar a mulher, a gente vai ter um nivelamento financeiramente, e aí a gente entra numa equação bonita de ver. Já imaginei também, tô aqui, dá muito certo, né? Daria muito certo se isso acontecesse, um complementa o outro, né? Exatamente. E da mesma forma que muitas mulheres ajudam os homens financeiramente. Tá tudo bem. Eu acho que é isso. A gente tem que entender quais são as habilidades, né? Se eu tenho uma habilidade mais de organização, puxa o outro que é desorganizado, né? Ah, eu sou, sei lá, eu gosto de arriscar mais, então puxa o outro que é mais medrosinho, né? Que tem uma insegurança. Então acho que a gente se complementa financeiramente. Muito bom. Você estaria vivendo algum momento florinda, que seria de um florescimento em alguma área da sua vida? Eu acho que profissionalmente, eu acho que eu tô no meu melhor momento profissionalmente. Eu acho que são decisões que a gente toma na vida, né? Então, sair, teoricamente, do banco foi um baque para mim. Vivi meses aí de luto, né? Digamos assim, por mais que foi uma decisão minha, né? Que foi algo que eu tomei. Mas profissionalmente, eu acho que esse é o melhor momento onde que eu tô podendo multiplicar meu conhecimento, ajudar outras pessoas, poder levar minha mensagem. Eu sempre tenho a premissa que falar de dinheiro tem que ser leve.
Então, gosto de bater. Eu acho que bater no bom sentido, né? Com luva de pelica. Exato, porque ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor. Mas geralmente no amor é o caminho muito fácil e a gente não quer, né? É. Então a gente gosta de ir pela dor. E saber que eu tô ajudando e inspirando outras pessoas, eu acho que isso me motiva a querer ainda mais. Então, acho que esse seria o meu melhor momento. Muito bom. Se você pudesse ser parecida com Jesus, em que você pareceria, gostaria de parecer? Eu acho que na bravura. Eu sou uma pessoa que minha história de vida ela se remete muito a batalhas, né? Então, eu já nasci tendo um problema de saúde prematura. Então, a minha vida foi de muita superação. E comecei a trabalhar muito jovem, deixei a casa dos meus pais muito nova, com 10 anos. E tudo isso fez com que a carcaça ficasse calejadinha. Então, eu acho que a bravura, a coragem, né? Eu até quando eu estava saindo de Cuiabá, eu fui abastecer o carro e aí teve um frentista que falou assim: "Ah, você tá indo para onde?" "Para onde?" Eu falei: "Ah, tô indo para Confresa." E aí ele falou assim: "Mas você tá indo sozinha?" Aí eu falei: "Mas qual é o problema de a mulher ir sozinha, né? O que que a gente tem de diferente dos homens?" Aí ele começou a dar risada: "Não, porque vai que fura um pneu." Eu falei: "Se fura um pneu, a gente troca, uai, né?" Então, assim, eu acho que eu não tenho medo. Isso às vezes é assustador, né? Porque às vezes você tá fazendo umas coisas que você faz. E, e eu acho que essa é a mensagem que, assim, o Jesus Cristo foi um cara que teve coragem, né? Que soube sustentar suas maiores dificuldades. Então, é isso. Maravilhoso. Amei. Eu queria te presentear com a Bíblia. Deixei um versículo aqui para Que você. lindo! Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Está lá em Salmo 112, 5 e 6. Eu queria muito te agradecer por ter Obrigada, que aceitado o meu lindo. convite. Eu fui ousada com você, eu diria, Patrícia, porque eu vi a sua postagem, não sei nem como, no Instagram, mas eu não sei por que que ela apareceu para mim, não sei, apareceu. Eu falei, nossa, que Inconfresa, que legal, vou fazer. Já fiz minha inscrição. Eu falei, quem sabe eu não posso convidar esta pessoa para vir ao podcast, ao Florinda Cast. E aí eu fui lá e falei com você, gente, ela prontamente falou que sim. Eu tô aqui, nós estamos aqui arrasando, né? Eu tô me sentindo assim, maravilhosa. Falei, gente, vou receber convidada internacional aqui no Florinda hoje. Tava dando notícia. E eu acho que é muito sobre a missão. Que eu te falei, todas as oportunidades que eu tenho para gerar conhecimento, e aí eu acho que foi muito verídico aqui o seu versículo, que fala sobre o justo, né? Então, quando eu falo que a minha missão de vida é levar conhecimento para as pessoas, seria injusto da minha parte não estar aqui. Ou por às vezes eu vejo muitas pessoas financeiramente, eu não vou falar, né? Porque quero algo em troca. Aí eu estaria sendo injusta comigo mesmo, né? Porque a partir do momento que eu tomei a decisão que gerar conhecimento era o que eu queria levar para as pessoas, eu tenho que ser justo com isso. Então é gerar conhecimento sempre aonde que eu estiver. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque assim, quando você vem da palestra num lugar, você vem no meio no escuro, né? E quando você recebe um convite, poxa, seu coração acalenta, né? Tipo, eu estou sendo vista, né? Fiquei muito feliz, espero poder contribuir com vocês e, de qualquer maneira, em breve nos vemos de novo. Volto para Confresa, né? Acabei de falar antes que eu tenho mais uma agenda de palestra aqui nos próximos meses. E foi um prazer estar aqui compartilhando e espero poder ter gerado um pouquinho de conhecimento para as pessoas que nos ouvem. Ai, gente, amei! Simplesmente amei, maravilhosa. Eu falo que toda convidada que vem aqui, ela primeiro foi convidada por Deus. Porque todas têm um direcionamento de Deus por trás, tá, Patrícia? Então não foi por acaso, não é por acaso que você Com está aqui com a certeza que gente não. hoje. Deus trouxe você aqui como convidada dele. Em segundo lugar, minha convidada. Eu quero muito te agradecer. Você já me ajudou, eu diria que você vai ajudar inúmeras outras pessoas. A gente precisa propagar isso para mais pessoas. Você é uma mulher arrojada,
encorajada e eu te admiro por isso. Dá para ver essa bravura em você, com certeza. E é um orgulho para nós, porque a gente é tão tímida às vezes nessa questão de finanças e você bravamente, uma mulher, né, empoderada e trazendo tudo isso, a gente vai atrás de você, com certeza. A gente Claro. vai se inspirar em você. Então, muito bom, muito, muito bom você ter vindo aqui hoje, tá? Muito obrigada por você. Obrigada a você, obrigada pelo espaço, obrigada por ter mandado mensagem, né? Eu acho que a gente muitas vezes tem que ser ambiciosos, né? Falar, eu tenho uma frase que eu uso muito na minha vida. O não eu já tenho. Isso. Então, assim, você mandar mensagem, que o máximo que eu podia fazer é te ignorar, né? Mas dificilmente eu faço isso. Mas eu sei que muitas pessoas ignoram. Isso. Mas o não eu já tenho. Pelo menos eu tentei. Então, assim, a probabilidade de eu ter um sim é gigantesco. Então, para você também, mulher, às vezes se você tem um desejo de se conectar com alguém, se você viu, cara, manda mensagem, o não você já tem. Isso também vale para vendas, né? Às vezes, mas eu vou oferecer o meu serviço para aquela pessoa. Oferece, o não você já tem. Então, a bravura também é sua, né? Compartilhe com isso, porque eu acho que a gente tem que ter humildade para chegar nas outras pessoas. E você chegou com muita facilidade a isso. Parabéns e obrigada pelo espaço. Ai, que linda! Amei! Vocês amaram, gente? Amei! E ela vai estar fazendo palestra, que interessante é que vai estar bem no horário da palestra, o nosso podcast. Mas aí, como ele fica gravado, as pessoas vão na sua palestra e vão assistir. Quem não vai, assiste. Né? Exatamente. Mas todos estão convidados. Gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo para ajudar mais mulheres. Eu espero que você nos siga nas nossas redes. Eu não vou falar, porque eu sempre erro esses negócios de seguir, de se inscrever e tal. Eu nunca sou boa com essas coisas. Mas se inscreve, nos siga. Mas compartilhe, por favor, compartilhe, porque você vai ajudar muita gente. Isso você sabe falar, então compartilhe. Compartilhe. E eu espero vocês no próximo Florinda Cast. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.